amigos do Mundo Pet, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal História de Patinhas, essas histórias que inspiram histórias. Eu tô aqui hoje com a minha irmã Paulinha. Oi lá, ela que vai me bem? acompanhar nessa entrevista hoje. Lembrando, quem ainda não está seguindo a gente no Instagram, vamos seguir, se inscrever no canal. Pode mandar perguntas, pode mandar sobre o que vocês querem ouvir nos próximos episódios, sugestões de quem a gente pode entrevistar. Enfim, vocês sabem que aqui vocês que mandam. Não, e se no que a você gente tiver vai uma gravar. história inspiradora, pode mandar pra gente. Fora isso. Você pode vir aqui contar a sua história. Exato. A gente vai querer muito ouvir. Sim. Hoje, nós estamos aqui com o entrevistado, Marcelo Cury. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigada a você. Marcelo é tutor, né? Tutor de pet, apaixonado por pet. É pai de pet também? É assim que você fala ou não? As pessoas falam, né, que eu também sou pai de pet. E você encarou isso agora como pai de pet. E também é pai de criança, né? De humano também. Pai de um menino e agora tá vendo a Marina. A Marina. 2 filhos. E eu até vou contar um spoiler aqui. Quase que o Marcelo não consegue vir gravar. A gente tava louco pra ouvir as histórias dele, mas tá pra nascer a menininha, né? A qualquer momento. Então essa semana ainda foi... Friozinho na barriga. Foi tensa, que talvez ele tivesse que desmarcar. Mas que bom, Marcelo. Tá ali, a bom Marina você tá ver. esperando a entrevista. Ela pra tá. nascer. Ela vai acompanhar, certeza. Sim, depois ela vai ver na É. entrevista. Conta pra Pai gente aqui. um pouco, Marcelo. Como que foi sua infância? Quando começou esse amor por pet? Ou não veio desde pequenininho? Seus pais gostavam ou não gostavam? Conta um pouquinho da sua infância pra gente. Bom, na minha infância eu sempre tive animais. Eu passei, eu nasci aqui em São Paulo e minha família tinha fazendas em Bragança, até por isso que eu tenho esse vínculo com Bragança. Então eu nasci e meus pais, meu pai cuidava das fazendas da família e eu passei meu primeiro ano de vida em Bragança, nessa fazenda que era da família. E meu pai tinha um pointer chamado Pio. Eu era pequenininho, mas eu lembro do Pio, tenho foto Legal. E aí esse foi o primeiro cachorro, a primeira lembrança, a primeira foto que eu tenho com um cachorro, né? Foi o Pio. Aí depois eu cresci, sempre tive esse vínculo com Bragança, depois Mas quando que você saiu de Bragança? então aí eu Você passei. tá com quantos anos? Então depois fiquei um ano, do zero, um ano em Bragança. Depois minha família daqui de São Paulo, eu fiquei até os 10 anos aqui em São Paulo. E aí depois, com 10 anos, eu faço aniversário em janeiro, no meu aniversário de 11 anos, nós voltamos para Bragança, porque meu pai continuava cuidando das coisas da família. E aí nós adotamos um husky, chamado Argus. Aí esse foi o meu primeiro cachorro, assim, quando eu era um pouco maiorzinho, né? Uhum. Então eu tive o Argus. Aí depois eu tive um Weimaraner chamado Hunter. Aí depois nós tínhamos uma família de labradores, que era o Happy. E aí você já tava com quantos anos? Foi passando, né? O tempo foi passando, né? Uhum. Eu posso... Aí o Happy... Aí nós tivemos antes do Happy, o Harry. Só que o Harry, ele morreu muito novinho. Ele não sei o que aconteceu, mas muito filhotinho, ele foi embora. E aí nós pegamos o Happy. Aí o Happy casou com a Patty. E eles cruzaram 2 vezes. Tudo lá na fazenda, em Bragança. Aí depois nós tínhamos uma casa na cidade também. E aí eles cruzaram 2 vezes. Aí nós pegamos a Belinha. Então nós tivemos essa família de labradores, né? Então vocês me perguntaram sobre meu contato com animais. Essa foi uma história dos meus cães, ainda quando eu morava com meus pais, né? E aí depois fiquei mais velho, segui minha vida. E aí em 2011 eu na rua eu encontrei a Lua,
que é a minha labralata que virou estrelinha. Mas daí você já morava aqui? Ou você Então, tava lá que ainda? a minha vida ela sempre É, foi, os dois, apesar tá. da minha vida ser minha vida profissional ser aqui em São Paulo, eu sempre tive um vínculo com São Paulo, Bragança e Campinas, onde uma parte do meu trabalho é em Campinas. Então, estou resumindo um pouquinho, mas Aí você encontrou a Lua. Como que foi? a Lua, eu estava na rua, né, na casa, eu tinha uma namorada, e aí, na frente dessa casa, ela apareceu essa cachorrinha, muito magrinha, uma coleira toda rasgada, toda velha. E eu fiquei com muita dó, fiquei com muita pena. E ela era muito dócil. E aí eu peguei, dei água pra ela, dei comida pra ela. E aí nisso passou um guardinha, aqueles que andam com motinha, que fazem, cuidam da A rua. Honda. Ronda da rua. E aí eu perguntei pra ele, né, se ela tinha alguém, de algum dono. E ele falou, não, essa cachorrinha tá aqui há muito tempo na rua, eu não sei de quem que ela é. E aí eu peguei, coloquei ela no carro e levei ela pra casa. Então essa foi minha primeira cachorrinha que eu resgatei. E aí você tava morando sozinho nessa época? Sim. E aí como é que foi? Os Ah, primeiros dias com a Lua? Me levei ela no veterinário, dei banho nela e a vida seguiu. Você vê interessante, né? Como que no interior a cultura de ter animais de grande porte é maior, né? Lembra que eu falo para você direto, eu falo para elas, eu fiquei 15 anos no interior. Então você foi falando as raças, né? Logo no começo na infância, e era isso mesmo. Sim. Então, Ana, vai Maranair, Husky, a gente atendia muito Rottweiler, que quase não atende, Labrador, que foi a fama, né, do Labrador muito tempo. Animais de grande porte mesmo. Então, tua família já gostava de animais. Então, isso já ajuda muito. A gente conta aqui nos episódios que pra gente foi um pouco mais difícil, porque nossa família não estava acostumada com pets. Pra gente conseguir o primeiro cachorro aqui em casa, a Paulinha que conseguiu, e com muito custo, né? E depois todo mundo se apaixonou. E você não, você já cresceu no mundo de pets, é difícil. É diferente. Não, mas o que você falou é verdade, né? Como eu tenho esse vínculo com, né, meu trabalho aqui em São Paulo, e nós temos também a Aurora, que é a nossa Spitz, é muito mais fácil mesmo. As pessoas que moram em São Paulo, né, o tamanho ela influencia demais na vida de milhares de pessoas que moram em um apartamento. Então, comentei com você antes da gente começar esse bate-papo que a família da minha esposa ela é de Blumenau. Sim. E quando nós vamos para lá, a Aurora ela vai no avião com a gente. Agora como é que como é que depende do tamanho, como é que vai fazer? As outras cachorrinhas de 25, 30 quilos vão, não tem jeito, né? Então é um pouco mais difícil mesmo, né? Realmente pessoas que moram em apartamentos ou em casas menores é muito mais difícil. Depois da Lua veio a Aurora, é isso? Ou eu não tô fora da linha do tempo? Não. Depois da Lua, a Lua foi em 2011. Aí veio a Juju. Aí a Juju, eu estava comentando com você que eu tinha uma casa, eu construí uma casa num condomínio. E esse condomínio, era um condomínio em formação, que tinha poucas casas e muitos terrenos, né? E eu sempre gostei de fazer exercício, eu caminhando pelo condomínio, e eu já tinha visto a Juju na rua. Dentro do condomínio? Dentro do condomínio, a Juju e outros vira-latas, porque era um condomínio um pouquinho mais afastado da cidade. Então, eu acho que era relativamente perto de áreas mais fazendas, sítios, né? Então era um pouco mais. Acho que esses cachorrinhos eles entraram lá para procurar comida, acho. Eles estavam soltos, né? Isso não é muito comum. Em São Paulo você não vê isso. Eles não conseguem entrar. Antigamente, ainda mais que tinha mais área aberta. Isso não foi antigamente. Isso foi em 2016. Isso é recente. Só que esse condomínio era mais distante. Era um pouco mais distante, então eu acho que eles entravam, né? E aí, o que eu tinha te contado, a minha casa ela tinha um muro meio baixo. E no que eu peguei a Juju, alguns dias depois, apareceu a Gigi e o Lobinho.
Ué, se pegou alguém, vai pegar eu também, né? Peraí, que eu tô aqui Deixou também, os amigos então... de fora, né? Então, eu acho que eles são irmãos, porque eles são bem parecidinhos. Jura? Mas apareceram no muro os dois? Não, então, porque é muito engraçado essa história mesmo. Porque era assim, era a minha casa, aí eu tinha um terreno do lado que também era meu. Aí eu resolvi estender para ter um jardim maior. Então eu fiz um muro mais ou menos, sei lá, acho que, não sei se tinha 1 metro, tinha menos de 1 metro o muro. É, e assim, eu precisava sair, trabalhar, ia fazer minhas coisas. E eles pareciam, não sei, os meus vira-latas eles tinham um comportamento parecido com um gato. Porque eu saía para trabalhar, aí eles pulavam o muro, eu fazia o quê? O meu muro era daquela altura. Sim. E como o condomínio tinham poucas casas, os vizinhos não se importavam que meus cachorros ficavam na rua. Então eu saía para trabalhar, saía para fazer minhas coisas, aí eu voltava para casa, aí tinha a Juju tava em cima da bancada de areia da obra da frente, a outra tava em cima da bancada de pedra, o Lobinho tava na grama. E aí eu entrava, eles pulavam o muro e entravam. Então, e eu fiquei com eles dessa forma por 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio. Depois eu vendi essa casa, eu saí de lá, e aí eles foram comigo. Então, uma história ainda mais curiosa ainda. Vocês não vão acreditar. Conta, que a gente quer saber tudo. A gente adora. A Juju e a Gigi, nossa, não, elas são... Você que foi dando os nomes, né? Não foram eles que falaram. Não, Juju e Gigi, elas são muito bem. Elas são muito bem. Elas são incríveis. São muito dóceis. Nossa, eu nunca vi. São muito, muito boazinhos. O Lobinho, eu acho que ele foi muito maltratado. Foi muito. A primeira vez que eu consegui passar a mão, que eu peguei o Lobinho no colo, foi quando eu me mudei. Eu fiquei 1 ano um pouquinho sem conseguir encostar a mão nele. Todas a Juju, a Gigi e a Lua tomavam banho, a vacina. O Lobinho, eu não conseguia encostar nele. Ele era, ele não tinha como, eu não conseguia, ele fugia. Medroso ao ponto de ser arisco, assim, porque tinha medo. Como se fosse um bichinho do mato. Por isso que eu coloquei o nome dele de Lobinho. Porque ele não interagia. Eu não sei o que acontecia. Eu acho que ele foi muito maltratado. Só pode ser. E quando eu fui vender a casa, só que, detalhe, ele comia na minha mão. Ele comia na minha mão. Eu virava a mão para tentar fazer carinho nele, ele fugia. Então ele comia na minha mão, então ele se sentia bem de estar ali na minha casa, só que ele não queria contato físico com nenhum ser humano, com nenhum. Impressionante. E eu chamava meus amigos em casa, fazia um almoço, um churrasco, assim, ele ficava lá numa boa, as pessoas, ninguém conseguia encostar nele. No dia que eu resolvi sair de lá, vender a casa, eu falei, bom, como que eu vou pegar o Lobinho? Eu coloquei a Juju, a Gigi, fiz minha mudança, saí de lá. Bom, como que o Lobinho vai... O que eu vou fazer com o Lobinho? Meu Deus do céu. Não vou deixar o Lobinho aqui. Não vou deixar. Bom, aí eu chamei... eu chamei uma veterinária. Foram 3 dias para pegar o Lobinho. Eu chamei uma veterinária. Aí ela... Bom, deu uma dose de Acepran, não me lembro a dosagem de Acepran. Pôs na comida para ver se ele ficava mais calmo. Bom, mas a gente achou que fosse mais fácil. Bom, ele fugiu grog. Eu nunca vi isso, ele fugiu grog, sério. Eu nunca vi isso. Foi inacreditável. E aí? Bom, aí da segunda vez... Segunda tentativa? Também. A segunda tentativa, ele fugiu ainda com a coleira. Eu consegui pegar a coleira, mas ele pulava. Eu nunca vi isso. Bom, ele fugiu. A hora que ele fugiu com a coleira, na segunda tentativa, eu saí arrasado, porque eu falei assim, ele vai morrer, porque se ele só tinha... Eu falei, ele vai enroscar com essa coleira em algum lugar, o que eu vou fazer com esse cachorro? Eu não sabia o que fazer, mas ele fugiu com a coleira. Bom, na segunda? Na segunda. Aí na terceira foram 2 médicas veterinárias. Aí eu chamei 2. Vamos trazer reforço. Aí eu fechei a casa, agora não vai fugir. Bom, a gente aumentou a dose. E aí eu descobri que ele era medroso, ele não acabou.
A gente tava com medo dele morder a gente, né? Porque Bom, por causa do ela veio medo com a é uma defesa. focinheira e tal. E aí, ele, groguezinho, bom, cercamos ele, a veterinária conseguiu colocar a focinheira nele, e foi a primeira vez que eu peguei ele no colo. Meu Deus, Desmaiado. Meu Deus. A gente deu Aí banho não teve nele, jeito. demos as vacinas e levamos ele embora. E aí? Hoje... Aí você fechou Não, ele mas- em casa até ele acostumar com você. Não, e aí Não. como é que foi que ele ficou mais, né, próximo? Não, então, e aí o tempo foi passando. Eu não lembro, não vou Ah. ser uma data específica, mas um belo dia ele começou a ceder. Aí eu comecei a passar a mão nele, fazer carinho nele, comecei a conseguir colocar a coleira nele para passear com ele. Então esses passeios, essas fotos que eu mandei para vocês, tem ele sempre passeia com a gente. Esses dias eu já consigo, assim, até hoje. Não é tão muito fácil. Não é tão fácil. Até hoje, esses dias eu coloquei ele no carro. Sempre, assim, Esses dias, quanto tempo depois? esses dias, assim, há 2 semanas atrás. Mas aí Ele ele é já tá com super- você quantos anos? Desde agora? os 9 anos. Ele é medroso até hoje. Essa é a Juju. Meu Deus. A Juju já trabalhou muito. A Juju já visitou muito médico veterinário. Com você? Então me mostra devagar. Então já. essa é a Juju. E aí essa aí vai pra cima e pra baixo com Esse você. é o Lobinho, ó. O Lobinho é sempre meio... Ele tem cara mesmo de ser assustado de lobinho aí, ó. Oh, meu Deus, mas gosta do carinho. Gosta, é que eles ficam assustados, gente. É uma defesa. Nossa, E aí, agora é não, recente agora me essa explica foto. Essa é recente. Ah, essa... porque poderia ser a primeira. Mas me Essa mostra foi primeiro recente. quem é cada um. A Lua, que ela... A Lua, Volta. Peraí, volta um essa pouquinho, foi- Lê, só a pra Lua- gente... A Lua que virou estrelinha, né? Ela virou estrelinha há 2 meses e pouquinho atrás. Peraí, vamos nessa. Cadê a lua? Não tá nessa foto. É a preta. Ah, ela pra tá lá. bom. Ela é uma Foi a primeira labradora meio resgatada. vira-lata. E aí? E aqui? O lobinho A tá Juju, a Juju é aquela primeira aqui. Aham. O Lobinho, Ah. coleira. E a Gigi tá atrás da Bruna. Meu Deus, e E a a- Marina dentro E a da... Bruna é a É. sua esposa, Sim, grávida agora que tá A pra Marina. nascer. sim. E esses aqui são Então, os o 4. Lobinho, da direita, a Lua, que virou estrelinha recentemente, a Gigi e a Juju. Faz quanto tempo que a Lua A virou Lua, estrelinha? uns 2 meses e pouquinho atrás. E foi de idosa? Não, ela tava com... Então, eu tive esses meus labradores, as mãe e filha, a Paty e a Belinha, elas tiveram alguns Câncer? tumores que nós tentamos, fizemos algumas cirurgias e nós não tivemos uma experiência muito boa, sabe? Parece que o câncer, Não tira o câncer. deu metástase, se espalhou pelo corpo inteiro, ela sofrendo pra caramba. E a Lua, como ela já tava velhinha, a gente achou melhor não mexer, sabe? Então, Entendi. Vocês já tinham experiências que não tinham dado certo, até porque a parte de tumores ela é muito difícil, né? Primeiro porque depende do tipo do tumor, né? Então tem tumores que compensa realmente a gente mexer, tirar com mais de segurança, né? Entrar com uma quimioterapia, uma rádio, uma crio. E tem tumores que eu mesma falo pro tutor, olha, se fosse minha, eu não mexia. Né? Vai maltratar. Vamos acompanhar, vamos vai fazer um tratamento paliativo. Então, lógico, isso depende de caso para caso, de idade do animal, né? De tipo de tumor, né? Quanto é maligno ou não. E tem tumores que não respondem a outros tratamentos. Na verdade, até a cirurgia pode ser uma opção por um tempo, mas como não responde a outros tratamentos, não tem muita sobrevida, que a gente fala, né? ela já tava com 14 anos quando ela... Então, E por um labrador, eu mesmo... fiquei com receio. Eu não, como eu já tinha tido essas 2 experiências de muito sofrimento, eu, nesse caso, até um médico veterinário que eu conheço, o Dr. Rodrigo, ele achou que fosse melhor só um tratamento paliativo mesmo, e ela viveu mais uns 3 anos e pouquinho dessa forma. Era o momento dela. O mais importante é isso, é a qualidade de vida nesse tratamento paliativo, como se faz em humano também, né? Quando a gente não tem um prognóstico bom para um tipo de tratamento, a gente não pode ser egoísta ao ponto de querer fazer tudo para poder deixar o animal perto da gente, porque isso pode gerar sofrimento com pouca expectativa de melhora e de vida, né? E de qualidade de vida.
Então eu penso muito assim, sabe? O que eu faria se fosse meu animal, outra coisa, o que eu faria se eu fosse um animal, né? O que eu gostaria. Então sempre, geralmente, a minha opinião é baseada nisso. Sim, você vai se colocando em Eu vou todas colocando. Lógico os que eu lugares. não sou a dona da razão, mas se eu preciso dar uma opinião, eu tenho que dar uma opinião sincera do que eu realmente acredito. E no final, quem vai tomar a decisão é o tutor. É o tutor. Ele pede opinião, ele ouve bastante, né? E eu até falo, pede, de repente, 2, 3 opiniões. Eu gosto quando a pessoa, quando o tutorzinho fala, não sei, eu falo, pede uma segunda opinião, passa com outro veterinário, né? Principalmente nos casos de tumor. Vamos ouvir a opinião de uma outra oncologista, né? De um outro cirurgião. E aí a gente trabalha em conjunto e chega no melhor para o animal. Porque o que todos querem, tanto o tutor quanto os veterinários que estão atendendo, é o melhor para o pet. Sim. Né? Então, assim, é o que a gente quer. Que não sofra, Então, né? quanto mais opiniões e quanto mais possibilidades a gente tiver para dar o melhor para aquele animal que viveu com aquela família tanto tempo, é o que a gente quer fazer. Porque muitas vezes, que nem, a mesma coisa com a gente, com o médico humano, né? Nós somos leigos em vários assuntos. Então, a gente precisa da opinião dele, né? E precisa saber, tá, se a gente fizer isso, eu lembro que você perguntava muito sobre o pai pros doutores no hospital. Se a gente fizer isso, quanto vai ser bom, né? Exato. Por quanto tempo, né? É o melhor? Quais são, né, os Então, caminhos? eu acho que na veterinária isso é muito assim também. E o que o Marcelo Mas é falou... uma sensação ruim, porque parece que se você decide por não fazer esse tratamento, né, ou não operar, parece que de uma certa forma você não está seguindo... parece que você... Você está negando algum tratamento para o seu pet? Que você tá, no fundo você tá querendo o melhor, né? Porque se você considerar que, né, um cão de... Né, acreditar também nas estatísticas, que um cão de 14 anos de porte grande, né, ela já era uma senhora, né? Então você tenta sempre fazer o melhor. Eu acho que é isso que tem que ficar, gente. A gente sempre tenta eu tento fazer o melhor por eles, mas nem sempre a gente tem certeza se nós escolhemos o melhor caminho para eles, né? Não, mas fica em paz, porque eu acho que pai e mãe, mesmo que você fale pai ou não de pet, mas a pessoa responsável segue o coração, segue a opinião e nem olha para trás, cumpriu, né, a passagem dela na vida com você. Mas o que o Marcelo falou é muito interessante, essa sensação de, ai meu Deus, será que eu fiz a melhor escolha? Será que eu ouvi a mas pessoa é do ser humano mas isso, né? Eu acho que é para tudo. Então, assim, e uma coisa que a Paulinha falou é assim, você é responsável pelo seu pet, né? Ele é que nem uma criança. Então, as suas decisões vão levar ao que vai acontecer com ele, né? Se vai operar, se não vai operar, se para, se continua. E eu sei que essa sensação ela é meio estranha. Ai, meu Deus, mas será que eu fiz bem? Será que eu não poderia ter tentado fazer mais? Não, será que eu desisti antes da hora? Mas tudo isso é do ser humano. Eu também acho. Acho que agora eu queria saber se em uma das fotos você falou que a Juju já te acompanhou várias vezes no seu trabalho, não é isso? Acho que era a Juju. Pra gente saber um pouco sobre o trabalho dele, do Marcelo. Eu até vou até falar com você, Paulinha, que eu acho que eu não te falei também. Eu conheço o Marcelo, já vou falar para a audiência também, já faz alguns anos, né? O Marcelo trabalha com uma empresa que, para mim, para os veterinários, na verdade, é uma coisa muito importante entender um pouco mais sobre isso. Por quê, Paulinha? Muitas vezes chega na hora que o pet realmente se foi, virou estrelinha, como o Marcelo falou. Né? Então, assim, seja porque foi em casa, de repente ele foi a óbito, uma tragédia, um atropelamento, muitas vezes uma eutanásia na clínica, porque ela é indicada, não na medicina humana, mas na veterinária ela é, e muitas vezes ela é indicada no melhor momento mesmo do animal, para ele não ter sofrimento. Isso é tudo feito em conjunto, lógico, mas isso acontece. Então, como nós também temos o nosso tempo aqui na Terra, os cães também têm, os gatos também têm, as aves também têm, né? Sim, então, é o ciclo da vida. Por que eu acho muito interessante, assim, a gente estar conversando sobre isso e perguntar várias coisas para o Marcelo, que eu tenho certeza que ele vai poder ajudar, porque o que eu mais ouço na clínica, né, no meu dia a dia é, doutora, e agora, o que a gente faz? O animalzinho, ele faleceu. A família tá triste, tá todo mundo acabado, a gente tentou fazer tudo o que podia, ou a gente optou por uma eutanásia, ou aconteceu realmente de não aguentar uma cirurgia. E o que a gente faz agora? E aí, isso não é uma coisa que a gente conversa com o tutor no momento da primeira consulta, por exemplo. Não, jamais. Você tá fazendo uma primeira consulta de um filhote, o que for, você fala, quando chegar a hora, você pode fazer isso, isso, aquilo.
gente não fala disso e acaba saindo realmente normal. E na hora que chega a hora de decidir o que nós vamos fazer com essa estrelinha nesse momento, eu preciso saber. Eu preciso entender o que eu posso fazer. E sempre eu fico muito grato, tanto com o Marcelo, com várias empresas que procuram a gente, para entender coisas que não faz parte do nosso mundo, mas que é uma responsabilidade nossa. Claro. Porque o tutorzinho, ele quer saber quer de seu mim, apoio nesse porque eu cuidei, momento, eu fui a médica o tempo todo desse animal. E o que ele faz? E naquele momento, geralmente, ele tá mais abalado, tá mais triste, a família não sabe. Doutora, o que eu faço? A gente enterra? Tem crematório de cão? O que acontece quando acontece assim, né? Uhum. Então, no momento que tá triste, ainda tá pensando, meu Deus, o que eu faço agora com esse animalzinho que se foi? Uhum. E aí, eu queria muito ouvir o Marcelo, porque o Marcelo tem um jeito muito gostoso de ouvir e entender um momento que é difícil. Porque você trabalha com isso, né, Marcelo? Conta um pouquinho pra gente da sua empresa, que tem tantos anos e que é uma empresa que eu confio bastante. Bom, a minha família tem cemitério e crematório de animais, que está completando 29 anos, né, chamado Cemitério e Crematório de Animais, Parque São Francisco de Assis. Ele também ele existe também devido a uma necessidade, né, que nós percebemos há 29 anos atrás, no caso do meu tio. Eu era, tenho 42 anos, mas naquela época meu tio ele morava num bairro em Campinas, chamado Proença, e ele morava num apartamento. E quando ele perdeu o cachorrinho dele, ele se deparou com essa situação, né? Claro que há 29 anos atrás, apesar das cidades serem menos verticalizadas, já eram também, né? Existiam muitos prédios, né? E meu tio se deparou com essa situação. O que fazer, né? E nós tínhamos esse terreno e nós começamos, abrimos esse cemitério de animais. Naquela época, os animais eram muito menos humanizados, a medicina veterinária também evoluiu bastante, e então o cemitério ele quase fechou por falta de procura naquela época. Os médicos veterinários de mais idade, eles iam de um cemitério de animais. E as coisas foram mudando, né? As cidades foram ficando mais verticalizadas, os animais mais humanizados, e as pessoas começaram a perceber que é importante dar um destino respeitoso para aquele animal de estimação que viveu 5, 10, 15, 20 anos dentro de casa. Inclusive, hoje eu vejo que vem aumentando. Ainda hoje eu vejo que as pessoas procuram por isso, né? Nem sempre as pessoas querem algo muito custoso, até porque muitas vezes as pessoas, quando o seu animal de estimação está ficando velhinho, doentinho, elas já vêm de outras despesas com medicamentos, cirurgias, internações, reabilitações, mas muitas vezes as pessoas pelo menos querem dar um destino respeitoso para aquele animal de estimação que fez parte da família. Mas foi criada a empresa há 29 anos atrás, foi com esse tio que ele se deparou com esse momento e falou, poxa, a gente precisa fazer um movimento contrário, e ele uniu pessoas da família para poder criar o negócio, é isso? Sim. Ah, tá. E começou aonde? Em Campinas, até hoje, no mesmo lugar, em Campinas, né? Nosso cemitério fica em Campinas, uma rua paralela à rodovia Dom Pedro, a 500 metros do shopping Dom Pedro, e aqui em São Paulo, nós, há 14 anos atrás, em 2011, nós abrimos nosso escritório na Avenida Paulista. Nós temos uma estrutura para também atender as famílias da Grande São Paulo, que é uma cidade muito verticalizada, milhões de pessoas moram em apartamentos e não tem um destino, não tem milhões de pessoas moram em casas que às vezes não tem 1 metro quadrado de jardim. As pessoas realmente se deparam com essa situação, né? O que fazer agora? E o que você falou, Patrícia, realmente é muito curioso como esse segmento, né, esse assunto, né, de um cemitério, a morte ou a passagem, apesar dela fazer parte da vida ou de um final de um ciclo, as pessoas lidam com esse assunto de maneiras muito diferentes. Então tem pessoas que lidam com muita naturalidade e tem pessoas que se incomodam a ponto de viverem por 5, 10, 15, 20 anos com aquele animal de estimação e nunca pararam para pensar que eles têm um ciclo de vida mais curto. E quando acontece, as pessoas realmente ficam muito perdidas. É impressionante quantas pessoas nos procuram
e fala, nossa, eu não sabia que existia um cemitério e um crematório de animais. Então, eu acho que de todos os produtos e serviços oferecidos, acho que pela humanidade, acho que o nosso é, de uma certa forma, o menos procurado, menos desejado, né? Ninguém gostaria de nos procurar, muito menos de utilizar, então, muitas vezes as pessoas vão adiando esse assunto. Mas, de uma certa forma, ele faz parte da vida. Então, eu acho que é importante, sim, conversar. Inclusive, quando conheço um médico veterinário, os médicos veterinários nas clínicas também têm comportamentos diferentes em relação ao nosso material. Tem médicos veterinários que gostam de deixar o nosso material exposto na clínica, porque, gostando ou não do assunto, ele é um material informativo. Em algum momento, aquele tutor ele vai ter que pensar a respeito, contratando ou não os nossos serviços. Existem outras soluções também respeitosas, mas a pessoa, em algum momento, ela vai ter que passar por isso. E outros médicos veterinários já preferem deixar o nosso material um pouco menos visível e apenas dar como opção se o assunto surgir. Então, um médico veterinário, eu também acho que um médico veterinário precisa tocar nesse assunto, mas eu acho que com os tutores, mas eu vejo que os médicos, eu acho que o nosso segmento ele tem uma característica dele ser conversado na hora correta. Diferente de outros produtos e serviços, as pessoas encaram com mais leveza você, por exemplo, oferecer uma caneca, se você vende caneca, né, se você ofereceu. Agora, o nosso segmento, ele tem essa característica, eu acho que ele deve ser conversado a partir do momento que o tutor pergunta para o médico veterinário o que fazer, né? Que é um desafio muito grande que você tem, porque e se esse tutor não perguntar, na hora não lembrar de perguntar para o veterinário, né? Então, como é que você aumenta para quem não tem um veterinário, atende só nos hospitais, pets, sabe? Assim, não tem um veterinário em si, porque você está falando de muita gente que tem pet e que gostaria de, no final da vida do pet, ter um enterro digno, né, legal para ele. Então eu fico pensando, é um desafio, porque tudo bem, enquanto os veterinários puderem indicar, mesmo que o papel esteja ali ou não tem problema. Se vão ligar, se chegarem a pedir para a Paty, ela vai resolver. Mas é aquela que não sabe, que não tem a Paty, que não tem nada, né? O que essa pessoa faz? Eu acho que é um desafio, né? Como que você... E parece que esse segmento precisa ser assim, porque de uma certa forma ele se torna muito invasivo, parece você oferecer no momento onde a pessoa não está perguntando sobre isso. Então, tem que existir um certo cuidado. É muito delicado esse assunto. Quando está na cirurgia, você não vai falar isso. E aí tem várias coisas. Por exemplo, assim, o canal de História de Patinhas, foi que nem eu falo, ele vem aqui para, além de ouvir histórias, trazer informação para os tutores. Então, apesar de, assim, a gente agradece muito a audiência veterinária, eu fico muito feliz, mas é um canal feito para tutores, né? Então, assim, aqui a gente ouve histórias e a gente ouve veterinários de vários segmentos, várias alternativas de tratamento para várias coisas, enfim. E isso é importante, a informação. E eu vejo que, assim, lógico, o petzinho está lá, está passando por um tratamento que tem uma grande chance de infelizmente, ir a óbito. Você não vai já abordar um assunto desse enquanto você está batalhando pela vida. Claro. Porém, na medicina humana, isso já é muito comum, porque as pessoas elas já compram terrenos em cemitério, já se preparam a família para quando isso acontecer. E isso nem passava na cabeça de tutorzinhos de pet antigamente, mas porque tinham mais casas, geralmente eles eram enterrados. Eu lembro que uma gata, há muitos anos minha, foi enterrada num terreno lá em Marília. Então, hoje em dia, verticalizado, tá diferente. E tem que respeitar o tutor. Eu tenho aquele tutor que, quando acontece, ele fala assim, imagina, doutora, pelo amor de Deus. Não vamos falar disso. Não, ou tipo assim, pra mim, enquanto estava vivo, depois que se foi, vai ficar as lembranças do que a gente viveu. E tem tutorzinho que fala, não, eu quero enterrar, eu quero visitar, ou eu quero cremar porque eu quero jogar em cima da casa. Gente, assim, tem que ter informação, mas o que cada tutor melhor, a família, eu falo, gente, isso é com vocês, eu vou só te mostrar o que a gente pode fazer e o que for melhor para a família de vocês, o que vai acontecer. Não, eu quero, então eu preciso ter essas empresas, preciso confiar nelas, porque isso vai envolver um momento de tristeza. Eu lembro um dia, que não faz muito tempo, a família estava acabada. Falou, doutora, pelo amor de Deus, sem citar nomes de empresa, como é que funciona agora? Eu queria que fizesse tudo. Não é assim, Marcelo? Vai,
pega o animalzinho, leva, cuida, porque o tutor não tinha nem coragem de ir lá nesse caixãozinho para fazer qualquer coisa. Sim. E teve um trabalho que, assim, é um trabalho, o Marcelo já conversou comigo, bem interessante sobre isso. O tutor e a família estão numa dor enorme. E, assim, a leveza de conseguir ajudar em todos os sentidos, isso é muito importante. E aí que eu queria também ouvir um pouquinho sobre a empresa, ó, tá lá. E as pessoas são muito diferentes, têm percepções diferentes, crenças diferentes, realidades financeiras diferentes. Então, sempre quando eu conheço um médico veterinário, eu nunca consegui pedir nada para o médico veterinário, a não ser que eles sejam imparciais dentro de locais que vocês consideram confiáveis, porque as pessoas seguem caminhos muito diferentes. Então, eu vejo que tem pessoas que se identificam com o nosso trabalho, se sentem bem com o que nós oferecemos, outras pessoas já se incomodam, né, e de repente podem encontrar algum outro local que se sentem melhor. Tem pessoas que ainda têm, tirando essa questão ambiental, se é correto ou não, tem pessoas que ainda têm algum local para aquele animal de estimação. Então eu vejo que as pessoas seguem caminhos muito diferentes, mas eu acho que é importante que esse assunto seja conversado com os médicos veterinários, que os médicos veterinários também deem a opção do nosso trabalho, não só do nosso trabalho, mas de outros locais que vocês consideram confiáveis, porque as pessoas seguem caminhos diferentes, mas eu acho que é importante que vocês conheçam o local que vocês estão indicando, né? Porque em todos os segmentos também tem pessoas boas e ruins, no nosso não é diferente. Então eu acho que é importante que o médico veterinário conheça o local que ele está indicando, para que a família realmente fique confortada com o caminho escolhido. Né? Ai, Marcelo, tão bom ouvir sua história. A gente está chegando ao fim, mas eu queria dizer que me alegro em ter por trás de uma empresa uma pessoa como você. Você passa uma parte muito humana, sabe? Eu acho que neste momento a gente precisa de ter pessoas em volta bem humanas, porque não é fácil lidar com a morte de um pet querido. Então, parabéns pelo trabalho. E foi muito bom ouvir, né? Nossa, foi. E é muito bom passar essas informações. Eu acho que foi o que ela falou do canal, a Paty. A nossa obrigação é passar informação, é passar as histórias, é conectar pessoas, né? Conectar histórias. Por mais que a gente não faça diferença em termos de convidados, né? Um canal bem aberto. É muito gostoso quando a gente chama um convidado que, além de tudo, tem uma história linda de patinhas. Tem uma empresa que passa confiança. Então, assim, eu preciso mostrar para o meu tutor que eu tenho as melhores indicações para fazer, né? Legal. Então, isso eu fico bem feliz. E passar informação. Eu acho que, assim, informação é tudo. E eu preciso saber, eu preciso entender todos os segmentos, porque eu quero cuidar desse pet do começo ao fim. E dessa família, né? Porque, na verdade, a gente se envolve tanto com a família, tanto. Esses dias, só a última coisinha, eu sei, gente, ó. Eu fiquei tão feliz. Foi essa semana, tinha uma tutorzinha que foi lá, ela até chorou, e eu fiquei toda arrepiada. O filho dela entrou na faculdade. E ela tem um cachorrinho que já tá com 14 anos. E aí ela falou, doutora, você não vai lembrar. Mas quando eu comprei esse cachorrinho e trouxe aqui pra você, eu trouxe meu filho. E você explicou tudo pra mim e pra ele, tudo. E você falou pra ele, olha, quando você vai lembrar de mim, quando você entrar na faculdade, nós vamos fazer tudo certinho. Se Deus quiser, você vai passar a sua infância inteira com ele. Quando você entrar na faculdade, ele vai estar do seu lado. Ela falou, doutora, ele acabou de entrar na faculdade. E o meu filho lembrou disso. Lembra da doutora Patrícia? Ele era um menininho. Bem que ela falou que ele ia acompanhar minha vida toda e que ele ia estar do meu lado quando eu entrasse na faculdade. Emocionante. Não, foi demais. Na que ela falou aquilo, já acabou com o meu dia. Eu falei, ai, meu Deus. Que lindo. Então é muito... E é isso. Não, esse cuidado do começo ao final. É perfeito. Eu vou cuidar dele, vou tentar fazer tudo o que eu puder. E quando a gente não puder mais, faz parte da vida. A gente... Mas, te agradeço muito, viu? É muito lindo o seu trabalho, assim, de ajudar, né, a jornada completa, de finalizar de uma forma muito especial para todo mundo, né? Que vira estrelinha lá numa conexão do céu. Eu nunca acho que... Você imagina isso, que você tem esse sentimento com a lua, né? De alguma maneira ela tá ligada com você, mesmo sendo uma estrelinha. E quero te desejar boa hora, né? Que a Marina venha com muita saúde, que sua família só cresce. Então, tenho certeza que filhos humanos e pets são bênção de Deus, né? E quanto mais tem na nossa casa, mais iluminada fica a casa. Então, desejo uma boa hora para você e para sua esposa. Tá bom, obrigado pela conversa, pelo convite. E é isso, apesar do assunto ser delicado, eu acho que é importante, sim, né, que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso trabalho, porque
de uma certa forma, também faz parte conversar sobre isso. Muito obrigada, viu? Marcelo, obrigada. Foi ótimo, Adorei, viu? gente. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Nosso brinde. Nosso brinde com a nossa tacinha. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.